Prezados amigos, irmãos e irmãs em Cristo da Diocese de Iguatu, constituir um gabinete de emergência que aqui se encontra para que refletíssemos o que será um decreto que tem validade a partir de amanhã, 18 de março, em todo o território da Diocese, que eu passo a ler a partir de agora. Aos presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, leigos, leigas e todas as pessoas de boa vontade da Diocese de Iguatu, cordiais saudações. Dada a complexidade com que se tem proliferado o novo coronavírus, observando o que as autoridades públicas determinam em vista da transmissão deste mal que assola a humanidade, constituímos, enquanto Diocese de Iguatu, o chamado Gabinete de Emergência, com o objetivo de apresentar as diretrizes a serem postas em prática a partir da data de 18 de março em todo o território diocesano. Cientes do grave risco de infecção e contaminação do mencionado vírus, especialmente nos ambientes de aglomeração de pessoas, acolhendo o consenso de responsabilidade com os decretos e orientações emanados pelas instituições de referência a nível federal, estadual e municipal, bem como a convicção do que consta na legislação vigente da Igreja, em seu cano 87, parágrafo 1º, o bispo diocesano, sempre que julgar que isso possa concorrer para o bem espiritual dos fiéis, pode dispensá-los das leis disciplinares, universais ou particulares, dadas pela suprema autoridade da Igreja para o seu território ou para os seus súditos, não, porém, das leis processuais ou penais, nem daquelas cuja dispensa é reservada especialmente à sé apostólica ou a outra autoridade. Decretamos: primeiro, estão suspensas temporariamente qualquer espécie de reuniões, catequeses, encontros, assembleias, retiros, eventos pastorais, grupos de oração, círculos bíblicos, visitas missionárias, visita dos mestres, festas dos padroeiros, procissões e celebrações da palavra. Segundo, a Eucaristia, que é o ápice e a fonte de todo culto e da vida cristã, por meio do que se realiza a unidade do povo de Deus, seja celebrada pelos sacerdotes de modo privado e transmitida pelas pascons, rádios e demais mídias sociais, de modo que favoreça aos fiéis católicos a participação na comunhão espiritual. Esse tempo deve ser compreendido e vivido como um deserto espiritual, para avivar a consciência de que todos formamos o corpo místico de Cristo e somos participantes da igreja doméstica. Assim sendo, que as famílias se organizem, rezem conjuntamente os variados atos de devoção, tais como o rosário, ladainhas e as demais orações católicas. Terceiro, os mutirões de confissão no período pascal serão, no período quaresmal, sejam suspensos. Repito, os mutirões de confissão no período quaresmal sejam suspensos. Quanto à Semana Santa, ainda não há nada decidido. Quarto, os seminaristas permanecem na casa de formação onde residem. Quinto, dada a necessidade das paróquias e quase paróquias assumirem seus compromissos contábeis e econômicos, apelamos à consciência dos católicos a se manterem fiéis ao dízimo e às ofertas, mesmo desobrigados do preceito dominical. Sexto,
As igrejas mantenham-se abertas para a oração pessoal dos fiéis, dispondo em suas entradas o necessário para a devida higienização. 7º, conclamamos a todos os fiéis para que em suas orações mantenham-se unidos e, como intenções, rezem pelos infectados para que sejam restabelecidos, para que os cientistas encontrem uma fórmula que possa erradicar ou estagnar a propagação do vírus e para que os fiéis defuntos descansem em paz. Enfim, recorramos à materna intercessão de Nossa Senhora da Saúde e Mãe do Divino Amor, de São José, padroeiro da nossa Diocese de Iguatu e do Estado do Ceará, e de São Sebastião, invocado contra a peste e epidemias. Iguatu, Ceará, a 17 de março de 2020, aquele que vos fala, Dom Edson de Castro Homem, por mercê de Deus e da Igreja, Bispo diocesano de Iguatu.